A mensagem de hoje tem como se fosse uma sequência, um aprofundamento do que nós vimos quando nós falamos sobre impaciência e irritação ou irritabilidade. Lembrando que a impaciência é a falta do fruto do espírito, da mansidão e do domínio próprio. E quando a pessoa fica impaciente muitas vezes, ela é uma pessoa irritada. Hoje nós vamos aprofundar essa sequência para o terceiro nível, o mais crítico. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Pode ser lido de duas formas, humana ou divina. A leitura humana fala para você controlar a sua ira. Quando você ficar irado, que você vai ficar irado. Quando você ficar irado, não peque. Então é para você, quando perceber que a ira chegou, você vai controlar o seu pecado. E você vai se esforçar com toda a sua força para lembrar desse texto, para suar sangue, né, como Jesus, para você não pecar. Aí você não vai conseguir. Por isso que a Bíblia não foi feita para a gente ler de forma humana, né? Tem que ler de forma divina. Vamos entender como é que isso funciona de forma divina. O que é a ira? Robert Jones, que escreveu um livrinho chamado Arrancando o Mal pela Raiz, disse o seguinte: a ira é um problema universal, prevalecente em todas as culturas e vivenciado por todas as gerações. Ninguém está livre de sua presença e nem imune ao seu veneno. Ela impregna cada pessoa e azeda nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um aspecto garantido de nossa natureza caída. Infelizmente, isso é verdade até mesmo nos lares cristãos e nas igrejas. E o incrível que pareça que a nossa ira, ela sempre se volta, ou quase sempre, para as pessoas que nós mais amamos. Segundo o mundo, a ira tem alguns conceitos diferentes, não vai dar para a gente esgotar o assunto, ele é complexo. Vamos falar um pouquinho só dele, no sentido de como isso é aceito no nosso meio, quando não deveria ser. Para o mundo, a ira é uma emoção básica e intensa, que pode ser definida como uma reação de protesto, insegurança, frustração ou timidez contra algo ou alguém, ou como um sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor, que normalmente contra uma ou algumas pessoas é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. Ou ainda dizem que a ira é um profundo sentimento de rancor e normalmente de antagonismo, quando você se opõe a algo. Para nós não interessa o que o mundo fala, é o que Deus fala. Para Deus a ira pode ser legítima ou não. Nós vamos tratar da ira ilegítima, porque a legítima é a ira que ele manifesta, e que nós vimos uma vez Jesus manifestando, e que há poucos casos na Bíblia em que isso acontece. Por exemplo, quando Jesus purificou o templo dos vendedores, ele estava irado, mas é uma ira legítima, porque Jesus não pecou. O restante, praticamente, de toda a Bíblia, quando fala sobre ira, fala da nossa ira pecaminosa. É dessa que nós vamos tratar hoje. Não estou falando de uma pessoa que é o tempo todo irada. Tem a pessoa que é impaciente, de vez em quando. Tem a pessoa que fica impaciente muitas vezes, ela é mais irritada. E tem a pessoa que é tão irritada por tanto tempo, que ela é irada. Essa pessoa irada precisa ser tratada. Tem que ter aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, para pôr ela na cruz, para ela ser transformada, porque é muito profundo o enraizamento desse tipo de sentimento. Então a pessoa não consegue sair sozinha, precisa de Deus. E se ela for para terapia, para coach, autoajuda, ela vai simplesmente abafar o problema, talvez transferir o problema de uma área para outra. Nós vamos tratar aqui da ira aceitável, aquela ira que está na gente o tempo todo ali se manifestando, a gente não percebe, mas ela é tratada pela Bíblia
para a gente enxergar essa verdade em nós e abandonar essa falha, esse desvio de caráter. O problema é que a ira vem acompanhada muitas vezes de outros pecados, emoções pecaminosas, palavras e atitudes que magoam quem é objeto do furor da sua ira. E a ira legítima? Existe uma ira legítima? Claro. Por existir uma ira legítima, nós vemos Deus derramando a sua ira, Jesus, etc. Nós vemos que nós também podemos manifestar essa ira e nós confundimos muitas vezes. A gente se manifesta na ira humana, falha, pecaminosa, e arrumamos desculpas. Não, eu errei porque fulano fez isso, porque a situação foi essa, então eu não estou errado. E aí dá desculpa para a sua própria ira, dizendo que ela é justificada. Eu tenho direito de ficar assim, porque aconteceu isso, 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 e se eu explicar você vai entender. Então eu não estou errado. Então como saber se uma ira manifestada ela é legítima ou ela é pecado? A ira legítima tem algumas características. Primeiro, ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro. O mal verdadeiro. Qual é o mal verdadeiro? É a quebra da lei de Deus. Esse é o mal verdadeiro. Quebrou a lei de Deus? Mal. A pessoa quebrou a lei de Deus e atacou você? Você percebeu esse mal verdadeiro? Pode ser que você esteja com uma ira legítima. Não porque ela atacou você, mas porque ela atacou a lei de Deus. Você já começa a tirar você da equação, para o seu ego não querer ser o juiz ali, na hora. Segunda característica da ira legítima é que ela é centrada em Deus e na vontade dele, e não em mim e na minha vontade. Eu me irei porque eu fui prejudicado, porque eu queria e não consegui. Terceira característica da ira legítima é que ela é sempre regida pelo autocontrole. E a ira humana, ela se descontrola. A ira legítima tem o autocontrole, tem o domínio próprio e o fruto do Espírito. A pessoa na ira legítima nunca perde a cabeça e também nunca vai retaliar de modo vingativo. É uma ira santa. O foco da Bíblia, quando fala de ira, o principal é quando a gente peca na ira que não é santa. Quando nós reagimos ao pecado de outra pessoa. Essa reação ao pecado de alguém contra nós ou contra outra pessoa, vamos supor uma situação bem difícil, rara, mas possível de acontecer e que nós oramos para não acontecer com a gente. Alguém entra na casa da pessoa, um bandido, ladrão, estuprador, prende todo mundo e ameaça estuprar as filhas e a esposa. O que o homem pensa? Já se levanta na ira e mata o cara. É uma ira legítima? O mundo fala que é. E Deus? Ele pode matar a pessoa? O ideal é que não mate, é que simplesmente segure o mal. Mas se não tiver jeito, a morte pode ser inevitável. Deus não manda a gente matar, Ele manda a gente chamar a polícia. A polícia é o braço armado de Deus na terra. Mas o problema não é o ato, é o coração. A ira se manifesta quando o cara está vendo o que vai acontecer. Essa ira dentro do coração, ela é legítima ou não? É essa pergunta que nós temos que fazer todo o tempo na nossa vida. O que nosso coração está gerando, é legítimo ou não? Existem momentos de ficar irado, mas é uma ira legítima? Você sabe discernir entre a legítima e a pecaminosa? Porque nós percebemos pecados acontecendo e muitos nos atingindo, nos agredindo, nos prejudicando, e nós automaticamente consideramos natural ficar irados com aquilo, porque nós fomos prejudicados.
Mas essa é uma desculpa que nós arrumamos para deixar a nossa ira pecaminosa se manifestar. Porque a ira não é legítima se nós estamos mais preocupados com o impacto negativo daquela ação sobre nós e menos preocupados com a profanação da lei de Deus. Eu estou irado, por quê? Porque eu me dei mal. Não, peraí, você está focando em você. A pessoa quebrou a lei de Deus ou não? Não quero saber. A pessoa veio contra mim e eu fiquei pé da vida. Ira ilegítima. Não, peraí, a pessoa veio contra mim, mas ela quebrou a lei de Deus. Então eu estou irado porque a lei de Deus foi rompida e não porque eu fui prejudicado. Olha a sutileza da coisa. E nós podemos até usar essa violação da lei de Deus para manifestar a nossa ira pecaminosa, respondendo com uma ira perversa. A verdade bíblica é que ninguém faz a gente ficar irados. A gente fica irado porque a ira sai de dentro da gente, ela não vem de fora. Não importa o que alguém faça para você, ele não vai colocar a ira para dentro de você. É uma tentação chegando para o que já está dentro de você. E é de dentro de você que sai a ira. Da onde que ela sai? 3 pecados: orgulho, egoísmo e idolatria. A idolatria está inerente a todos os pecados, mas a gente vai tratar diferente aqui, separado para a gente entender. Por exemplo, no orgulho, a pessoa ela é prejudicada por alguém e seu orgulho é atacado. Quando ela é traída, por exemplo, eu confiei e eu fui prejudicado. Teve uma quebra de confiança. Eu fui feito de bobo. Fui tonto. O foco está no ego da pessoa, do seu orgulho, que quer se manter inabalável na sua justiça. Eu tenho direito de ser honrado porque eu confiei e a pessoa me traiu. Então eu fico irado porque ela me traiu, porque eu não quero ser traído. Isso não é legítimo porque o foco está no ego, no orgulho. Ou quando alguém fala mal de alguém por fofoca, por exemplo. Aí a pessoa alvo da fofoca fica sabendo e fica irado. Por quê? Porque a sua imagem foi prejudicada, sua reputação foi manchada. O orgulho de ter uma imagem perfeita diante das pessoas fez a pessoa irar-se com o fofoqueiro. Não é uma ira legítima. Os dois problemas são exemplos do orgulho. E sobre o egoísmo? Egoísmo é quando nós não conseguimos o que nós queremos. Por exemplo, quando um cônjuge com gênio mais forte quase sempre quer mandar no relacionamento. Sempre tem. Mesmo às custas do bom senso e da vontade do outro. Aí quando a pessoa não consegue falar e ser ouvida ou obedecida, ou ela sofre oposição, ela fica irada porque ela tem direito, ela tem razão e ela sabe o que é melhor. O que é dela é melhor, o que é dela é prioridade. E ela quer fazer do jeito dela. Isso é o egoísmo. Ou quando o líder ministerial, dentro da igreja, a gente vê que pode acontecer da pessoa querer que seja tudo do jeito dela ou dele. E quando há sugestões diferentes ou negações, a pessoa se ira, porque ela se acha a última bolachinha do pacote, por causa do seu egoísmo. E a idolatria é mais sutil, é mais intensa. É difícil da gente identificar, porque a idolatria não é só você ter falsos deuses externos em estátuas de barro. Qualquer coisa é uma idolatria. Qualquer coisa que tira o foco de Deus é idolatria. Por exemplo, uma regra que você tem que ela é quebrada. E alguém quebra a regra e você fica irado porque quebrou a regra sabendo que não podia quebrá-la. É um ídolo. Aquela regra virou um ídolo. E você se ira porque você tem um ídolo e ele foi quebrado ou ameaçado. Ou então quando você tem um plano, vou viajar, vou para Disney, a passagem está comprada, economizei 3 anos, e aí na última hora a viagem é frustrada. Você foi criando um ídolo da Disney, da viagem, do avião, da família, da diversão, do descanso, e aí na última hora não dá para ir. A pessoa se ira porque esse ídolo foi quebrado ou ameaçado. E aí
a ira se manifesta por causa desses 3 problemas principais: egoísmo, orgulho e idolatria. Nós chegamos até a ficar com ira da pessoa irada com a gente. A própria ira do outro faz a gente ter ira. O marido chega em casa e o jantar não está pronto, ele solta os cachorros na mulher, já se ira na hora, ele perde a paciência, já se irrita e sobe para a ira, e desce os cachorros na mulher. Como é que a mulher reage? Ou ela reage igual, ou ela simplesmente se contém e deixa criar um ressentimento interno ali que vai gerando mágoa, também por causa da ira dela contra o que aconteceu. Os 2 pecaram. Tem um videozinho para mostrar para vocês o que acontece quando isso perde controle. É um filme bem famoso, acho que vocês já viram, em que mostra os orcs. Nós somos os orcs, tá? Os orcs não conseguem controlar a si mesmos, não têm autocontrole e são explosivos instantaneamente, com um pavio curtíssimo. Já saem da impaciência para irritação e para ira na hora e vira o caos. Tira a mão. Esse coletinho aí é meu. Vai para o grande olho, junto com todo o resto. Eu não recebo ordens de ratos nojentos como você. Encosta nisso. Enfia isso aqui na sua barriga. Esse nojento tentou me matar. Matem! Eu me identifiquei com o orc muitas vezes. Quantas vezes você deixou a irritação para extrapolar e chegar na ira? Tem que cuidar, porque a palavra diz que um reino dividido não subsiste. E o reino dividido, ele é muito frequentemente dividido por causa desse tipo de atitude. Uma fagulha é suficiente para causar um estrago gigante em todo o contexto, o casamento, a casa, a família, o emprego e todo o resto. Então não tem nenhuma ação que justifica uma resposta de ira. O Martin Lloyd Jones disse que o Filho de Deus, ele não reage, ele age. Então nós não somos chamados a reagir da forma certa, porque a reação, ela conta com a ação que chega, e aí nós tratamos da ação que chega e nós respondemos da forma certa? Não. O Filho de Deus, ele é chamado a agir independente do que chega.
Jesus fez isso, ele foi assim. Ele agia independente da situação. Ele era sal e luz. Nós somos chamados à maturidade cristã, que leva à estabilidade na rocha de Cristo. E isso não é influenciado por qualquer coisa que chega. Nós temos que assumir o controle que o Espírito Santo dá sobre a nossa carne e sobre qualquer situação que chega. Paulo admoestou quem estava sendo maltratado por outro, lá em 1 Pedro, admoestou, em 1 Pedro 2,18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Sujeite-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Não importa quem seja que Deus permitiu entrar na sua vida, bom ou mal, haja conforme Jesus. E esse texto ele faz parte de um ensinamento de um princípio mais abrangente, quando Pedro está ensinando a gente a ter uma consciência para com Deus. Uma consciência. Levar em conta a vontade e a glória de Deus, como se você fizesse essas perguntas o tempo todo para você. Como é que Deus espera que eu haja ou que eu responda agora nessa situação? Você é capaz de pensar assim? Como é que Deus espera que eu haja nessa situação? Ou creio que é a situação difícil ou esse tratamento injusto está sob o controle soberano de Deus, e que em sua infinita sabedoria e bondade Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecido com Cristo. Vou ler de novo, devagar. Creio que essa situação difícil ou esse tratamento injusto está sob o controle soberano de Deus, e que em sua infinita sabedoria e bondade Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecido com Cristo. Então, se você pensa que tudo vem na mão de Deus, Ele é soberano, sábio e bondoso para fazer você ser parecido com Cristo, independente da dificuldade que chegou para você e da pessoa que Ele permitiu chegar até você, você é capaz de lidar de um jeito, e aí você sabe naturalmente a responder conforme Jesus responde. No calor da emoção você não pensa isso não quer saber, vai chegar, vai levantar e vai responder. Por isso que nós somos chamados a meditar na palavra dia e noite, para a gente ter essas convicções dentro da gente, essa clareza de pensamento, de consciência de quem Deus é, como Ele age, o que Ele quer fazer em nós e por meio de nós, para a gente, quando chegar a luta, ou no momento lá da adversidade, a gente conseguir se posicionar do jeito certo. É uma resposta automática no espírito, substituindo a resposta automática na carne. Nós temos que desenvolver isso, é um desenvolvimento. É como qualquer prática. Se você já estudou idioma, por exemplo, tem que praticar. Primeiro a gente entende a tradução. Por exemplo, a porta é preta. Aí você vai ler em inglês. The door is black. Ok? Aí vai passo a passo. The é o. Tá. Door é porta. Ah, então a porta. Is é. A porta é. Black é preta. Ah, a porta é preta. The door is black. Aí você treina. Daqui a pouco você não está pensando na tradução mais. Você já sabe que aquilo ali é the door is black. Em inglês. Porque você treinou a sua mente nessas palavras tão frequentemente, do jeito certo, que entrou em você e você pensa em outra linguagem. Quando o Paulo fala para nós transformarmos a nossa mente, é para a gente fazer isso com a palavra.
Nós temos que aprender a linguagem de Deus na Bíblia, para essas verdades estarem na nossa essência, para quando acontecer a situação de adversidade, nem levantar ira, e se levantar, você tratar do jeito certo. Só que diferente de um curso de idioma ou de qualquer coisa que você pratique, a Bíblia, ela é capacitada pelo Espírito. Então você aprende muito mais rápido, muito mais intensamente e muito mais profundamente, para mudar o seu ser e não o que você sabe. Qual que é o processo de amadurecimento espiritual? Primeiro, nível longe, mais distante. A pessoa sente a ira e responde na ira. Como? Palavras e gestos raivosos e maldosos, comentários depreciativos ou sarcásticos, planejamento da vingança, execução da vingança, ou simplesmente uma internalização de ressentimento ou mágoa. Isso é tudo ira manifestando, de várias formas. Aconteceu, me irei e vou manifestar, talvez não agora, mas depois. Talvez nem agora nem depois, mas vou guardar essa ira dentro de mim como mágoa. Isso é pecado. É disso que a gente tem que se livrar. Tem que ter uma restauração da pessoa com Deus, consigo mesma e com o próximo. Tá, então eu não vou mais fazer isso, agora eu vou evoluir, vamos dizer. Eu vou sentir a ira, mas eu vou contê-la. Não vou manifestar mais. Ótimo. A ira veio, mas você amadureceu. Você não manifesta mais, nem para fora e nem para dentro. Você só sentiu, você deixou passar. Você tem que se acertar agora só com Deus e com você mesmo, porque você não pecou contra o próximo. Você não manifestou a ira. Perfeito. Ah, mas tem que ficar assim, tá bom já? Não, para Deus não. Tem que ser igual a Jesus. Qual é o terceiro passo? Perceber a ira sendo gerada. Chegou alguém com adversidade para você, vai gerar ira, você vai perceber ela? Vai. O que você vai fazer? Contenha a ira, não deixe ela crescer não. Perfeito, ele não te contaminou, você não pecou contra Deus, é uma ira da carne que está em você. O Espírito que está em você te capacitou a conter essa ira. Você não pecou, você só tem que lidar com você mesmo ali dentro. Vai passar daqui a pouco, é um sentimento. Ótimo, é isso que Deus quer? Não, tem que ser igual a Jesus. Qual o próximo passo? Perceber a causa dessa ira. Qual foi o pecado de orgulho, egoísmo ou idolatria que gerou essa ira? Por que você reagiu desse jeito quando essa coisa chegou em você? Identifica isso para a próxima vez não ter essa fonte. Renuncia o seu orgulho, o seu egoísmo e a sua idolatria, e a ira não vai se levantar. Ah, ótimo, estou igual a Jesus agora. Não, nossa tendência é em fazer tudo isso e se reprimir. Fala, agora eu vou renunciar tanto ao meu orgulho, ao meu egoísmo e à minha idolatria, que eu não vou mais deixar a ira se manifestar nunca. Então eu vou ficar quietinho na minha. Não, Jesus não ficou quietinho na dele não. Você não pode simplesmente sair das trevas e se esconder na penumbra. Você tem que entrar na luz. Para entrar na luz, você tem que não se intimidar com a alegria de não ter pecado. Que bom, não pequei, controlei a ira, não manifestei, crucifiquei meu orgulho, meu egoísmo e minha idolatria. Isso, estou feliz. Mas não se moveu na luz. Jesus se movia na luz. Você tem que levar a luz, salgando a terra da pessoa, iluminando o mundo da pessoa que veio contra você, que te serviu de tentação para você. E às vezes naquela hora não é o momento, porque ela está talvez irada, mas você pode ter uma chance depois. Você busca isso ativamente, andando na luz, para você tentar abençoar a pessoa. E tem centenas de coisas que tentam nos fazer ficar irados, mas nenhuma delas tem o poder de fazer você se irar, porque a ira sai de dentro de você. A causa é sempre interna. O problema é que essa ira pode se manifestar até contra Deus. Mas Deus nos trata mal? Não, mas às vezes nós nos decepcionamos com o que Ele faz ou não faz.
Às vezes nós ficamos achando que Deus está contra nós. Isso é ira. A psicologia moderna diz que a gente pode ficar zangado com Deus, pode colocar tudo em cima dele, porque ele é grandinho, ele dá conta. Isso é blasfêmia. Nosso pecado nunca pode ser levado como acusação contra Deus, porque a ira é um julgamento moral. É tudo moral. Deus é a moralidade perfeita. Ele nunca erra. Nós erramos uns com os outros. E quando alguém erra contra nós, nós temos a tendência de levantar no julgamento contra a pessoa, irado contra ela, condenando, se possível, executando a pena. E quando nós fazemos isso, nós abrimos o nosso tribunal individual e colocamos Deus no banco dos réus e acusamos Ele de ter abandonado a gente ou de não estar nos tratando justamente, porque nós achamos que nós merecemos algo melhor que Deus não está dando. É como a pessoa que está vendo a mãe morrer no leito de morte de câncer e fala assim: ela foi fiel a Deus a vida toda, trabalhou para Deus a vida toda, e é esse o agradecimento que ela recebe. Está certo isso? Não. Ira. Está irado contra Deus. Acha que sabe mais do que Deus. Esqueceu que Jesus sofreu em agonia para fazer a mãe ser liberta do pecado e do inferno, e acha que ela tem que ser abençoada para ter uma vida melhor aqui na terra também. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não morreu na cruz para a gente ser vitorioso o tempo todo, está tudo bem no mar de rosas. Deus morreu na cruz para a gente não ter mais escravidão de pecado e não ir para o inferno. E também para a gente reinar em vida e influenciar o mundo assim. Não tem nada a ver com vida boa. Então como é que a gente lida com a ira? Primeiro, com relação ao próximo. Primeira coisa, reconhece a sua ira e confessa: estou irado. Está vindo a ira. Senhor, me perdoa. Admite que a ira faz parte de você. Segunda coisa, encontra o motivo dela. Qual pecado está manifestando na sua vida que está gerando essa ira? Encontra e crucifica. Renuncia a si mesmo. Toma a tua cruz e confessa de novo. Terceira coisa, muda a atitude em relação ao próximo, para não se manifestar. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quarta coisa, entrega a situação para Deus. O controle da sua emoção é alcançado pela fé. Você tem que crer que tudo está sob controle soberano e bondoso de Deus, segundo seus sábios propósitos, que é transformar você em alguém igual a Jesus. Ele quer fazer você igual a Jesus, e Ele sabe o que Ele tem que permitir chegar na sua vida para fazer isso acontecer. Então, se tem alguém te tentando numa área que não passa, cresça, aprenda a lidar com isso logo para passar. Passa para outra fase de treinamento, seja igual a Jesus com essa pessoa. Deus vai ou mudar a pessoa ou arrancar ela da sua vida, vai trazer outro pior depois, para você ser igual a Jesus na situação mais difícil. Passa também e deixa vir um mais difícil, e vai passando, e vai passando, e vai passando, porque você ora assim: ah, se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Do que você está falando? De vitórias materiais ou de amadurecimento de caráter? Porque hoje eu tenho que enfrentar um mar fechado, que é essa bendita pessoa abençoada aí que Deus mandou na minha vida para me atormentar. E eu vou atravessar esse mar fechado, porque se Ele não abrir o mar, eu vou andar sobre as águas dessa pessoa. Aí daqui a pouco vai vir uma pessoa com o mar mais fechado, com uma parede de água mais forte, com o mar mais difícil de abrir. Aí você continua com a mesma pegada: eu vou passar por isso também. Aí daqui a pouco chega uma muralha de outra pessoa te tentando, para fazer você gerar ira de novo, ira.
E Deus permite para você ir se amadurecendo, mudando seu caráter. Amadureça rápido. Não deixa nada te levar a irar-se. Não deixa. Só tem uma forma de fazer isso. Cruz. Renuncia a sua ira. Clama pela vida, pelo fruto do Espírito, caráter de Jesus, graça abundante, e deixa fluir, crucificado. Respira fundo, controla a emoção e traz as convicções que você tem bíblicas na sua mente, para você saber que tudo está no controle de Deus e que Ele quer você igual a Jesus. É assim que você lida com a situação. Ah, tá bom, mas e em relação a Deus? Estou irado contra Deus, o que eu faço? Vou fugir de todo relacionamento? Não quero mais saber. Deus não está comigo, Deus não cuida de mim. Esse Deus aí não é para mim, é para outras pessoas. Não quero mais saber de coisa de Deus nenhuma. Estou longe de igreja, não quero mais Bíblia. Chega. É isso que você faz? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, de novo, creia na soberania, na bondade e na sabedoria de Deus. Creia nisso, por mais difícil que esteja. Segundo, entrega a sua confusão mental, emocional para Deus. Entrega a sua perplexidade diante da injustiça para Deus, em humildade e confiança, reconhecendo a sua incapacidade de entender o que Ele tem para você. Ele sabe, você não. Terceiro, lembra de que Deus é perdoador. Você está irado? Deus te perdoa. Vai correndo para Ele como filho pródigo e pede perdão da sua ira. Creia no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para dar todo perdão para todo tipo de pecado, menos um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a ira tem perdão. Receba o perdão pela fé. Quarto, aproxime-se de Deus em arrependimento e confissão. É só ir lá pegar. Experimente a purificação que o sangue de Jesus te dá. Não seja mais refém de nenhuma circunstância, de nenhuma pessoa que vai chegar para cutucar onde dói. Por isso diz o nosso texto: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, tenham a ira legítima. E ele termina assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. É para ir dormir em paz todos os dias. É para obedecer e não ir dormir na ira. Porque ele termina assim: e não deem lugar ao diabo. Porque o diabo está ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Sabe quem ele devora? Quem não está no Espírito. Pessoa irada é presa fácil. Impaciente, irritada, irada mais ainda. Vai ser presa fácil para ele. Porque não está contando com a graça, não vive pela fé, que é o escudo da armadura de Deus em Efésios 6. Pessoa sem fé cai na ira e no resto dos pecados. Mas se tiver fé, é protegida. Antes de terminar o dia, qual foi a última vez que você pediu perdão sobre a sua ira? A gente fica impaciente, irado, irritado e não pede perdão. A gente é como se fosse um porco-espinho, em que se uma folha de uma árvore, uma pena de um pássaro, encostar num dos espinhos, a gente já se estoura. O que está acontecendo? É só ir no trânsito. Pega o carro e vai testar a ira das pessoas no trânsito. E põe a sua prova também. Qual é o espinho seu que não pode ser encostado, que você explode? Tem uma cena legal que eu vou pôr agora do Nemo. Tem duas coisas para você avaliar e se pôr no lugar. Primeiro, você é o Bruce, o tubarão. E depois você é a bomba que vai explodir. Tá bom? Vamos analisar? Dory, para com isso! Foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Ai, ai, ai. Dory, você tá legal. Delícia. Segura
Toma dentada! Manda firme, compadre! Não esquece, Cruz, os peixes são amigos, não comigo! Comida! Dory, cuidado! Hoje eu vou comer peixe! Não esquece dos passos, compadre! Toma dentada! Como vai? Não tem saída! Tem que ter um jeito de escapar! Quem é? Dory, me ajuda a achar uma saída! Ah, desculpa. Volta mais tarde que a gente tá tentando escapar. Não tem saída. Tem que ter uma saída! Tem alguma coisa aqui. Escape. O que será, né? Se escreve que nem a palavra escape. Vambora! Ai, o bruxo aqui! Espera, Dory, você sabe ler? Eu sei ler. É isso, eu sei ler. Então tá, lê isso aqui! Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai! Não se entregue ao vício! Ah, não, tá bloqueada! Não, Bruce, se concentra! Culpa, Bruce! Compadre! Ele é um cara legal! Tenho que pegar aquela máscara! Você quer mais? Tá bem. Depressa, pega a máscara, pega! Ah, não! Bruce! Sai daqui! Sai daqui! Ué, acabou a festa? Nojenta. Qual é o ponto de contato para fazer você explodir? Quanto tempo demora? Vamos orar, pedir graça para não cair mais nisso?